Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. O contexto em que se passava a porção da palavra que nós vamos ler hoje é aquele em que Jesus multiplicou pães a uma multidão. E essa multidão o encontrou novamente no dia seguinte e foram até Jesus. E Jesus, conhecendo suas intenções, disse a eles o seguinte, aquilo que está registrado a partir do verso 26 do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Então Jesus disse assim a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que Deus quer que a gente faça? Então, perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o pão verdadeiro, o verdadeiro pão do céu, quem dá é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Bem, as pessoas estavam falando a Jesus a respeito do milagre que aconteceu no deserto, lá quando Moisés conduziu o povo de Israel à terra prometida. E aí Deus fez cair o maná do céu que os alimentava diariamente. Tudo indica que eles queriam que esse milagre se repetisse e atribuíam a Moisés aquele milagre que aconteceu no deserto. Queria que Jesus fizesse a mesma coisa. Jesus, porém, começou a explicar a eles que primeiramente não foi Moisés, mas Deus Pai foi quem fez cair o pão do céu, naquela ocasião, o maná. E agora, esse mesmo Deus Pai fez descer do céu o pão da vida, que não perece, mas garante a vida eterna. Eles falavam, então, de coisas materiais, mas Jesus lhes falava de algo muito maior, das coisas espirituais. E aí, ele se apresentou como sendo esse pão representado lá no deserto pelo maná, Mas ele era o pão da vida. Fato é que, para receber esse pão, o que é necessário? Crer em Jesus como tendo sido enviado por Deus Pai. Infelizmente, pelo menos naquela ocasião, aquelas pessoas não estavam compreendendo essa verdade. Quem nos dá o pão que perece e alimenta os nossos corpos? Não é o próprio Deus, Esse pão já está na terra desde a criação do mundo. É claro que depende do nosso trabalho. Nós podemos plantar, cultivar, colher, preparar e se alimentar. Agora, o pão da vida depende, para nós recebermos ele, depende da nossa fé. Deus o enviou Jesus, ele é o pão da vida. E Jesus afirma que todo aquele que vai a ele com fé, crendo nele,
como sendo o Filho de Deus enviado à Terra. Quem crê realmente, verdadeiramente, não perecerá. Mesmo que morra a morte natural, Jesus afirmou que o ressuscitará no último dia. Que último dia? O dia em que ele voltar para reinar eternamente. Então, aquilo que aquelas pessoas não compreendiam, hoje fica muito claro para nós. Muito claro, que as Escrituras estão aí à nossa disposição, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E nós podemos realmente reconhecer que Jesus é o pão da vida eterna. Então, quem receber Jesus, quem crer em Jesus como o Filho de Deus enviado, à Terra para nos dar a salvação, quem crê e obedecer, claro, aos seus mandamentos, esse sim receberá a vida eterna. Quando Jesus voltar, essas pessoas, ressuscitarão para a vida eterna. Ainda que morram nesse corpo que perece, corruptível, ressuscitará num corpo incorruptível. Isso também está revelado na palavra. Então, que você, seja uma dessas pessoas que ressuscitarão no último dia para a vida eterna. O que é necessário? Crer em Jesus, crer de coração e obedecer. Crer que Ele foi enviado por Deus para ser nosso Salvador e obedecer às suas palavras, os seus mandamentos. E aí é uma vida totalmente diferente. A gente consegue entender e distinguir o que é material e o que é espiritual, o que é perecível e o que não é perecível, que dura para a vida eterna. Então, que assim seja na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente com esta palavra e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!